Reflexão da palavra. Na reflexão da palavra de hoje, nós queremos falar sobre oração, aonde está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: isso é Deus falando com Salomão, viu? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi uma palavra de Deus para Salomão após a edificação, a construção do templo que Salomão havia construído. Deus não permitiu ao seu pai Davi que construísse o templo, mas deu essa honra para Salomão. E aí, quando nós observamos o contexto de toda esta situação que aconteceu ali durante aquela construção, e sobre esta palavra que o Senhor fala, nós vamos entender plenamente a profundidade desta palavra. Por isso que nós precisamos olhar para o contexto em que essa promessa foi dada. Por que que Deus fez esta promessa? Qual era o contexto, a realidade da história da época? Porque não é apenas um versículo isolado da resposta de Deus sobre a oração que Salomão havia feito. Logo após a dedicação do templo de Jerusalém, Salomão havia pedido a Deus que seu nome estivesse sempre naquele lugar. O nome de quem? O nome de Salomão? Não, o nome de Deus. E que Deus ouvisse as orações feitas por Salomão em direção ao templo. Aí, em resposta, Deus aparece a Salomão e diz que ele ouvirá as orações de seu povo. Ele vai ouvir as orações de seu povo. Mas vai ouvir quando? Como? Em que situação? Aí Deus vai dar a condição para que ele ouça e responda a oração do seu povo. O que ele vai dizer? O povo deve voltar, ou se voltar para ele em humildade, nada de exaltação. Porque quem é o Rei da Glória, irmãos? É Deus. Mas assim, nos dias de hoje, como lá, havia muita gente pedante, cheia de pompa, que determina hoje, irmão, as coisas como que fosse Deus. Entendeu? Eu determino que isso aqui aconteça, eu determino isso, é o eu que prevalece muitas vezes nas orações que se faz. E Deus não gosta disso porque Ele é soberano. Então Ele vai citar para Salomão a condição para a resposta da oração que Salomão fez. Por isso que nesse contexto, desse versículo de número 14, não é apenas uma promessa, é um chamado de Deus para que o povo se arrependa e a restauração aconteça. Porque o povo de Israel, como o povo de Deus, muitas vezes se desviava e ainda se desvia nos dias atuais dos caminhos do Senhor, caindo no pecado da idolatria, no pecado da corrupção. É muito fácil, irmão, tá tudo aí escancarado para nós. E a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com o quê, irmão Miranda? Com a vigilância. A vigilância de quê? Da minha vida. Jesus mandou eu vigiar a minha vida, não foi a vida de ninguém.
Então, por isso que depois de ouvir a oração de Salomão, de entender o que ele queria, Deus vai dar para ele as condições para que a oração, ou as orações que se fizer naquele lugar, naquele grande e majestoso templo, seja ouvida e respondida por Deus. Não é que Deus não ouvia a oração, não, irmão. Claro que ele ouve tudo que a gente fala, que a gente diz. Mas é ouvir no sentido que ele queria ouvir, de dizer: este povo agora verdadeiramente estão voltados para mim. Que, aliás, nos dias atuais, as orações não é mais por santidade, por santificação, nem orações de arrependimento. Claro que com raras exceções, irmãos. Não podemos também generalizar tudo. Mas a oração é só de petição. Senhor, me dá um carro novo, uma casa boa, isso, aquilo. Irmão, a melhor casa que pode existir no mundo está preparada para o povo de Deus, que são as mansões celestiais onde nós vamos morar. Mas, irmão Miranda, é proibido pedir isso? Claro que não é proibido. Mas a Bíblia diz que nós precisamos focar no reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo aquilo que for necessário, a nossa sobrevivência serão acrescentadas na nossa vida, irmãos. E nós perdemos o foco, a essência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós hoje estamos correndo atrás, buscando em primeiro lugar as coisas da terra. Como é que você pode dizer isso, irmão Miranda? Vamos fazer um negócio aqui, não responde para mim não, responde para Deus aí. Quando você dobra o joelho, o que você pede primeiro? Quando você dobra o joelho, qual é as suas primeiras palavras a Deus? E a continuidade da oração como é? Não responda para mim não, responda para Deus. Então precisamos, irmão, nos voltar para a oração que Deus estava mostrando aqui para Salomão. Ele estava dizendo: se o meu povo, quem é o povo de Deus? É todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. É todo aquele que serve a Jesus com alegria, lendo a palavra, orando, jejuando, vigiando e andando verdadeiramente na presença de Deus. Esse é o povo de Deus. Mas lá, o povo de Deus era o povo de Israel. Não posso mudar o contexto. O contexto de lá era o povo de Israel. Eram os hebreus. Era o povo de Deus. Agora não. Agora o povo de Deus é todo aquele que verdadeiramente está andando na presença do Senhor. Então ele está dizendo aqui: se o meu povo, que povo? Aquele que se chama pelo nome de Deus. Aí eu pergunto para você: será que quando alguém olha para mim e para você, pode dizer assim: ali está um verdadeiro homem de Deus, ali está uma verdadeira mulher de Deus? Porque não é fácil, irmão, ser chamado de povo de Deus por quem está lá fora. Não é fácil. Quando você chega no púlpito da igreja, que começa a pregar, ou cantar, ou a falar, alguém que está dentro da igreja pode até dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Agora, e o testemunho lá fora, como é? Então ele está falando aqui do povo dele. Agora, naquela época ainda não era, mas agora é lavado, comprado e redimido pelo sangue de Jesus. Por que não era naquela época, irmão Miranda? Porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo, na época de Salomão. Depois que Jesus veio, ele comprou, apagou todos os nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz. Para isso nós somos chamados hoje povo de Deus. Ou alguém tem que olhar para nós e dizer: ali está um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher de Deus. Mas Deus vai continuar dando a condição. E sim, Senhor, agora eu sei que se o seu povo, eu e mais uma multidão de gente, nós nos chamamos pelo seu nome,
que é que nós temos que fazer? Aí Deus vai dizer, se humilhar. Vocês têm que se humilhar. Ah, Senhor, eu vou me humilhar diante das autoridades, eu vou me humilhar. Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar onde? Diante de Deus, na presença de Deus. Lembra da oração do publicano e do fariseu? O que é que dizia um? Ah, Senhor, eu dou o dízimo, eu faço oferta, dou esmola, faço isso, eu. Mas o outro dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um homem muito falho, pecador, miserável. É isso que Deus quer ouvir da minha e da tua boca na presença dEle. Nós não somos nada, nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos redimiu pelo seu Filho Jesus Cristo. Então devemos nos humilhar em oração na presença dEle, buscando a face do Senhor em primeiro lugar, esquecendo as coisas que já passaram, que para trás fica, e correndo a carreira que nos está proposta. Buscando a face de Deus, está escrito aqui nessa mensagem. Aí ele vai dizer, e se converter dos seus maus caminhos, irmãos. Todos os dias vem coisas para nos tirar da presença do Senhor. Mas quando verdadeiramente nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, todas as coisas vão passar na nossa vida e nós vamos estar de pé, porque nós estamos firmados na rocha. A rocha eterna é Cristo Jesus, aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos levar para o céu. Aí Deus vai dizer, então, depois de tudo isso que acontecer na vida de vocês, vocês vão se humilhar, vocês vão orar, vocês vão buscar a minha face, vocês vão se converter dos seus maus caminhos. Aí ele vai dizer, então, eu vou ouvir dos céus as suas orações. Miranda, quando você fizer isso, eu ouço as suas orações. É ouvir no sentido de dar atenção às nossas orações, porque como eu disse, ouvir, Deus ouve toda a oração. Agora, qual é a oração que Ele vai dar atenção? É a oração do coração quebrantado, do coração sincero, humilhado na presença dEle, meus irmãos. Esta é a oração que Deus vai ouvir, dando atenção a ela. Sabe o que é que vai acontecer na nossa vida? Ele vai dizer, e perdoarei os seus pecados, aleluia. Quando Deus ouve, no sentido de dar atenção às nossas orações, de um coração quebrantado e sincero, os pecados estão perdoados, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, e sararei a sua terra. A terra vai ficar sarada. Que terra, irmão Miranda? Essa terra seca que sou eu e você. Ele vai sarar as nossas feridas, as nossas enfermidades, porque só Ele tem condições de fazer isso, irmão. Ele vai sarar o nosso coração da mágoa, do ódio, do rancor. Ele vai sarar os nossos pensamentos, vai nos libertar desses pensamentos malignos que vêm e descem ao nosso coração todos os dias das nossas vidas. Só Ele tem poder para isso. E é só através da oração, da humilhação, que Deus vai estar atento para isso e vai resolver esta situação. E nós vamos poder nos apresentar agora diante dEle com um coração puro, com um coração perdoado, com um coração cheio de gratidão, com um coração cheio de paz, com um coração cheio de amor, porque lá para onde nós vamos não tem briga, não tem confusão, não tem contenda, lá só haverá paz e amor. Deus quer te perdoar, meu irmão. Deus quer te perdoar, minha irmã. Deus quer sarar o teu coração, a tua mente, a minha também, as nossas
Agora é necessário que nós nos voltemos para Ele com um coração quebrantado, humilhados na presença dEle, buscando a sua face e entendendo que nós não somos nada, mas Ele é tudo na nossa vida e tudo é para a glória dEle, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.